Amigos do Automais, se você me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho na garagem de casa uma Ford Ranger Storm azulona chamativa com rodas pretas. Será que eu trocaria ela por uma Ford Maverick azulona chamativa com rodas pretas? Meu amigo João Brigato, olha só que coincidência, tem na garagem de casa uma Fiat Toro, que é o carro que está abaixo da Maverick, a Ranger está acima, tem um sanduíche de Maverick no mercado brasileiro entre as picapes médias e a Fiat Toro, né? Exatamente, e coincidentemente uma Toro azul, mas a roda não é preta, a roda é cinza. E a Ford Maverick chegou aqui no Brasil para preencher um espaço que ali a gente achou que não existia, que era entre a Toro e a Ranger, do mesmo jeito que a Oroch está ali preenchendo espaço entre a Estrada e a própria Toro. Mas será que ela é uma alternativa para Ranger, uma alternativa para Toro? O que afinal é a Maverick e por que ela não é um muscle car, mas com motor V8? Interessante também que a Oroch não fez sucesso, né? Será que a Maverick vai conseguir quebrar essa barreira? Essa aqui é a menor picape da Ford no mundo, então para se posicionar abaixo da Ranger, ela fez uns truquezinhos de design para parecer maior, né? Que é o farol quadradão, exemplo já que tem na F-150 na Ranger, com esse aplique aqui, e até a coluna Ford deixou ela menos inclinada, mais reta, para dar uma sensação de que ela é maior. Quando eu olho, ela parece mais baixa e mais parrudona que a Toro, mas ela é maior que a Toro. É bem mais comprida, principalmente, que a Toro, né? Eu já coloquei ela do lado da Ranger na garagem lá de casa. O que chama muita atenção de diferença é a altura, mas a largura e o comprimento não são tão diferentes em relação à Ranger, são 28 centímetros de diferença, mas a gente precisa lembrar que a Ranger é uma picape de chassi, né? Então tem elementos mecânicos maiores que ocupam mais espaço. Na verdade, o aproveitamento de espaço da Maverick é bem mais interessante que da Ranger. E aqui você tem uma plataforma monobloco, que é a mesma do Bronco Sport, muita coisa em comum ao Bronco Sport, mas essa base você vai descendo na cadeia alimentar da Ford, é a mesma do Focus. Então a gente teve a transformação de um hatch médio numa picape intermediária, que acho que essa categoria está sendo chamada agora. Quando a gente fala de picape, a coisa mais importante, meu caro João Brigato, é trazer a muamba, vai na caçamba e joga tudo aí. Sim, tamanho de caçamba! E aí a Maverick está bem intermediária entre uma Ranger e uma Toro. Na verdade, surpreendentemente, visualmente, ela está mais para a Toro do que para a Ranger. São 138 centímetros de comprimento aqui contra 133 da Toro, ou seja, só 5 centímetrinhos. Enquanto na Ranger você tem 1,49 m, ou seja, 10 centímetros a mais. E o interessante aqui é que a Ford fez a caçamba mais comprida que a Toro, mas um pouco mais rasa. Então, na litragem, as duas são muito próximas, porque a caçamba da Toro é um tanto mais alta. Mas se a gente for pensar em quem leva tranqueira aqui atrás, quase sempre vai levar mais volume sem a capota marítima. Então, talvez aqui o espaço da Maverick seja mais bem aproveitado para quem precisa da picape como picape de fato. É porque no fim das contas, as picapes médias elas são feitas para levar peso. E picapes como a Maverick, como a Toro, você comentador de internet, porque isso aí não é picape de verdade. Elas não são feitas para o trabalho pesado, elas são feitas para o lazer. E o lazer significa coisas grandes, não necessariamente pesadas. No meu caso, especificamente, eu uso muito para colocar bicicleta na caçamba. E aí a Maverick tem uma coisa muito inteligente aqui, que é o seguinte: você tem uma caçamba que é regulável aqui, ó, que te permite dar uma alongada, né? No caso de uma roda de bicicleta, por exemplo, você ganha esse espaço e pode rodar assim. A Toro com aquelas... Não fica toda aberta aqui. Exatamente. Na Toro você precisa daquele acessório, né? E o estendedor de caçamba. Na Maverick, ela tem um extensor de caçamba já embutido, vamos chamar assim. E ela é cheia de soluções interessantes, com espaços ali nos dois cantos para colocar um monte de muamba. E o mais legal, que eu acho que é mais pro mercado americano, é que a Maverick já vem aqui com reboque de série, tanto que por isso a placa é deslocada. Isso é uma coisa muito de americano que adora pegar trailer, jet ski, rebocar. Brasileiro não é muito disso. Não tem grana, né, para tanta coisa. Também não tem grana para tanta coisa, mas já vem ali o reboque de série com a tomadinha, por isso que a placa tá aqui um pouquinho pro lado. É uma coisa que só ela traz. A Toro, você tem o reboque pela Mopar, mas aí é um acessório que você vai pagar uma graninha a mais, aqui já é de série. Outra coisa também ao gosto americano aqui é para você fazer o seu tailgate, tem o mesmo abridorzinho aqui de garrafa que no Bronco, né, chamou muita atenção, lá é bastante comum. E aqui você tem até o porta-copos para você sentar aqui na beira do lago e tomar uma bebida não alcoólica, porque beber e dirigir não combina. Enquanto o Super Bowl não começa. Falando em dirigir, bora dar uma volta na Maverick?
Aqui no interior, tudo muito bronquístico, mas colocamos o nosso animal de grande porte, João Brigato, de 1,87 m, no banco de trás, justamente para mostrar na prática um desses principais trunfos da Maverick, que é uma cabine até maior do que a Ranger, né? Não, e não só maior do que a Ranger, mas ela é muito mais bem aproveitada do que da Toro, por exemplo. Lá em casa, direto eu ando no banco de trás da Toro e é sempre um aperto pro joelho e as costas ficam muito reta. Aqui na Maverick eu tô sentindo como se eu estivesse num SUV médio, assim, num Compass, num Bronco Sport. Eu tenho um banco que é confortável, ele é comprido aqui, as minhas pernas não ficam sobrando aqui ou faltando espaço. As costas também estão bem aqui posicionadas e o mais legal aqui, por conta das colunas serem mais afastadinhas, eu tenho bastante espaço para minha cabeça, não fica batendo aqui. E Sim. nessa coluna tem o sistema de som, que é um dos truques bem legais assim da Maverick, que o som sai aqui direto na orelha, quase como uma caixa de som. Será que não incomoda isso? Será que não chega uma hora que o passageiro de trás fala, tira isso da minha orelha? Uma outra coisa interessante aí do banco de trás, que aqui com você em cima já não tem como mostrar, é que ele sobe e, segundo a Ford, dá até para colocar uma bicicleta dentro na cabine, no banco de trás, na vertical. E se não der certo com a bike, você pode usar aqui quase como um porta-malas, já que é opcional ali a capota marítima para a Maverick, tem até uma elétrica ali que cobre e de fato isola tudo, coisa que não acontece nas outras picapes. Mas aqui, se você quer guardar alguma coisa, deixa aqui atrás. E outro ponto muito interessante que eu achei aqui do banco traseiro, tá aqui nesse acesso da caçamba. Aqui esse vidrinho, ele abre eletricamente ali, se você apertar um botão embaixo do painel, meu caro Cássio, vai abrir aqui esta portinhola da ventilação. É um interior cheio de coisas inteligentes, assim, de sacadas, né? Você vê aqui que o apoio de braço, ele é separado do puxador da porta, justamente para você conseguir colocar uma garrafa aqui. Então, essa coisa de utilitarismo é muito forte no mercado americano e a Maverick pegou na veia isso, né? Aqui atrás a Ford fez exatamente a mesma coisa lá da frente. O espaço aqui do puxador também é vazado, tem um suporte ali para segurar a garrafa, então quem está na frente tem os mesmos privilégios aqui de quem está atrás. Tem aqui um 2.0 turbão que me empurra como nenhuma picape média. Talvez a Amarok V6 em linha reta rivalize, né? Inclusive, em relação ao Bronco Sport, a Maverick tem 13 pocotós a mais e 0,7 kg de torque. A Ford ainda não explicou pra gente se isso é coisa do Proconv, se isso é específico dela, mas esse motor já era um motor que já rendia bem, já era muito saudável no Bronco. Aqui nela tô sentindo, pelo menos aqui de trás, que tem uma vivacidade bem interessante. Uma outra diferença interessante em relação ao Bronco é que a gente não tem aqui os modos, os GOAT modes, né? A gente tem sim modos diferentes com botão, e aí a gente tem aqui o modo normal, o modo rebocar, né, que a gente mostrou ali como é um ponto importante para a Maverick, a questão de reboque. Temos o modo escorregadio, temos o modo lama-terra e temos o modo areia. O que não temos? Um modo Sport, né? Então, talvez por essa diferença aí de calibração, por não ter um modo Sport, se justifique essa pequena diferença de potência aí entre Maverick e Bronco, que teoricamente tem o mesmo motor, mas com uma calibração diferente. Então, assuma os controles da Maverick, não tem nada a ver com o extinto Muscle Car brasileiro, que é um carro que foi muito marcante aqui no Brasil, mas no mercado americano não tem toda essa mística, né? O nome Maverick não tem a mesma carga, digamos assim, no mercado americano que tem no mercado brasileiro, e é por isso que a Ford não teve constrangimento em colocar ele numa picape dessa vez. E não somente isso, lá na Europa a Ford vendeu um Nissan como Maverick. Aí, ó. Como bem dito pelo senhor Cássio, eu sou um animal de grande porte, então eu tive que jogar o banco um pouquinho mais para trás. Isso é bem legal da Maverick, que ela já vem com ajuste elétrico do banco. Que... Do seu, né? Do meu não. O seu não. Você é a segunda classe e aí acaba não tendo esse ajuste. Agora, não dá para negar que onde a criança chora e a mãe não vê aqui é o preço, né? R$ 239.900, base Brasília, aqui em São Paulo, chega por mais de 240 mil, que é um preço muito próximo da minha Ranger Storm 0 km. Quando eu comprei, era bem mais barato. Mas enfim, não vamos entrar numa discussão da macroeconomia brasileira nos últimos 18 meses. Mas enfim, é um argumento de venda um pouco complicado pro consumidor de picape média no Brasil, que é quem mais consome uma picape nessa faixa de preço, né? Como picape média, digamos assim, como um carro para pauleira no trabalho, a Maverick não é uma boa picape porque ela não foi pensada para isso. E ela tá bem acima do preço da Toro Diesel, porque obviamente as pessoas vão falar:
Ah, mas ela é gasolina, não sei o que. Óbvio, porque o pessoal aqui no Brasil ama a picape diesel, ela não tem diesel, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem vai ter motor diesel, só tem uma opção híbrida. É 2.0 a gasolina, mas é muito mais potente que a Toro, tem muito mais força do que a Toro para você poder andar na cidade, porque essa é a pegada da Maverick, não é trabalhar lá na roça que nem a Ranger faz, andar nas estradas de terra como uma doida, como a Ranger era capaz de fazer. Mas ela tá ali para fazer o mesmo papel que a Toro faz, e com um toque a mais de sofisticação, um bom tanto a mais de potência. De sofisticação, inclusive, de chassi. Ela tem muito mais chão do que a Toro, ela é gostosa de dirigir. A Toro, ela é menos pula-pula que uma picape média com chassi, mas ela é um carro que não gosta de fazer curva, ela tem uma suspensão maciona, e aqui você tem sim um comportamento muito esportivo, cara, para uma picape. Mas você tocou no pula-pula e uma coisa que eu tinha notado quando eu estava no banco de trás e agora eu tô percebendo também. Ela tem um pouco do pula-pula das picapes médias, que é uma coisa que particularmente me incomoda bastante, mas isso não tenho muito o que fazer. É questão da torção do chassi, é questão dela ser chassi sobre carroceria, então a suspensão tem um curso maior, então as picapes médias elas pulam pra caramba. A Amarok um pouco menos, a Ranger também é uma das que menos pula, mas ainda assim pula. A Toro não pula nada, você sente que tá num SUV, mesma coisa com a Amarok. Aqui eu senti um engraçado meio termo, porque ela pula mais do que na Toro. Você não tem a sensação de SUV aqui. Mas isso é que, na verdade, meu caro João Brigato, eu acho que essa sensação de pula-pula que você está tendo é justamente porque a suspensão é firme. O carro é firme, ele tem chão pro asfalto. E aí, quando a gente pega as imperfeições aqui do asfalto de São Paulo, ela dá essa sensação de bater mais forte que a Toro. E aí é aquela questão também que a gente está vendo muito aí nas redes sociais. Por que não estão trazendo a híbrida, né? Porque a híbrida, que é o carro mais barato da Ford hoje nos Estados Unidos, é justamente a Maverick híbrida. Mais barato que o EcoSport. Mais barato que o EcoSport, é verdade. E a demanda por esse carro está fortíssima. Então a Ford não tem incentivo para tirar um pouco desse carro que está sendo tão requisitado nos Estados Unidos para o nosso mercado. A Ford optou por uma estratégia que é a mesma estratégia que ela optou pelo Bronco, né? Vamos trazer só a versão de topo, ticket de entrada alto e o volume vai ser baixo e tá tudo bem, porque a gente está fazendo uma margenzinha legal aqui. Mas eu vou te falar algumas coisas que aqui ao volante me incomodam um pouco na Maverick. Começa por esse espelho aqui, que era um problema já no Bronco Sport, esse espelho com zoom. A lente ali côncava, convexa, não lembro agora, faltei acho que nessa aula de física. E aí eles criam um ponto cego gigantesco. É côncavo, mas que você tem que se acostumar a olhar para ele. Agora, uma questão, ele tá bem no ponto em que um motoboy passa em São Paulo. Exato. E aqui esse buraquinho do lado da central multimídia que eu acho que ganha o prêmio de porta-objetos mais inútil do ano. Serve para colocar uma moeda de pedágio aqui, né? Tá um pouco de hate também, porque não fizeram uma tela maior, né? No fim das contas, para mim, o único verdadeiro concorrente que a Maverick pode ter no Brasil é a Hyundai Santa Cruz, que não chegou ainda. Mas hoje são as duas versões de topo aí, a Toro Ultra e a Toro Range, que já passam de R$200 mil, né? São as únicas que realmente batem de frente, digamos assim, com a Maverick. E aí é uma escolha muito simples para mim, né? Você quer privilegiar consumo, autonomia, porque de fato o consumo da Maverick com esse 2.0 turbo, ele tem números que não brilham tanto. Aqui o consumo no metro urbano é 8,8, na estrada 11,1, então são números que não brilham e com a Toro Diesel você vai ter um custo por quilômetro rodado bem inferior nesse sentido. Agora, o que a Maverick te entrega em relação à Toro? Primeiro, para mim, um visual bem mais legal no sentido de ter uma cara de picape, né? A Toro parece um pouco mais um SUV com caçamba. O espaço a mais, bastante espaço a mais na cabine, um pouco de espaço a mais na caçamba. Eu acho que é uma caçamba até mais funcional a da Maverick do que a da Toro e principalmente, na minha visão, desempenho. Esse é o diferencial desse carro no Brasil. Ela é a primeira picape realmente rápida, gostosa de você pegar uma estrada, que anda em linha reta como uma Amarok V6, mas faz curva como um SUV, como um Bronco Sport. Conclusões finais, meu caro João Brigato. Enfim, aqui a gente se posiciona. Sempre. Quero saber se você convenceria seus pais a fazer o upgrade da Toro para a Maverick. O que você achou? Como quem vende uma Toro, o que a Maverick entrega? Eu acho que lá em casa a gente seria justamente esse tipo de público que faria esse upgrade, porque a Maverick ela é mais sofisticada que a Toro, ela anda mais que a Toro, ela é um tanto a mais que a Toro, e ela não é um trambolho igual as picapes médias. E lá em casa a gente tem uma garagem que não cabe um trambolhão daqueles, e também não gostamos de carros tão grandes, então ela faria sentido. Mas eu acho que o público brasileiro, a hora que entrar na concessionária, vai ver a Maverick, vai ver o preço, vai falar,
vou de Ranger. É importante entender isso, né? A Ford hoje é uma montadora premium no Brasil, trazendo versões de topo, então o carro chega caro. E aí sim eu preciso confessar que eu não consigo sair muito de cima do muro. Esse carro faz muito mais sentido para mim do que uma Ranger, pro tipo de uso que eu faço de picape. Tem essa questão que você falou, ele abre um espaço a mais na minha garagem, né? Fica mais fácil estacionar a moto, por exemplo. Agora, o preço ainda é assustador. É um pouco difícil imaginar quem teria coragem de puxar o gatilho, especialmente considerando a questão da revenda de uma picape a gasolina nesse preço. Eu acho que a questão da Maverick é exatamente a mesma do Bronco Sport. É um carro muito bom, anda bem pra caramba, bem equipado, é um produto bom, mas o preço dói. Ou seja, Ford, traga a Maverick híbrida para o Brasil e aí boa parte dessas dúvidas vão desaparecer, né? E você, acha que a Ford Maverick é um bom produto e está com problema de preço ou está bem precificado? O que vocês acham sobre essa picape aqui? Vale mais a pena levar ela ou uma Ranger? Conta pra gente lá nos comentários. Deixa o seu like no vídeo também, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E o que temos mais, Cássio? E entra lá em Automais TV também para acompanhar todas as novidades do mercado brasileiro, inclusive o review completo desta Maverick Lariat FX4. Até achei chique sua pronúncia, hein? Então vai embora. Até mais!